Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes com o eclético Antônio Carmo. É sexta-feira, Antônio Carmo, ela voltou. Bom dia para você. Véspera de sábado à noite, em Juízo. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Bom dia ao pessoal da Mil Clean, que está conosco por mais um ano aqui, sendo nosso parceiro. Está sempre nos acompanhando também, seu Otávio, o Marcelo, o Eliseu, todo mundo sempre ligado conosco. Fim de semana chegou com muita coisa interessante, hein? João Fonseca está jogando, hein? Movimentado, hein? Empatou o jogo, né, Antônio Carmo? Empatou o jogo, agora no tie-break com o Alexander Zverev, aquele que joga como nunca e perde como sempre, né? Ganhou o Zverev o primeiro set por 7-5, o João Fonseca fechou agora no tie-break o segundo, 6-6 no tie-break, 7-3. Jogou bem, encaixou o jogo, vamos ver. Ganhou um set do top 3, né? Ele havia perdido 2-0 para o Sinner, 2-0 para o Alcaraz, e agora, pelo menos, contra o Zverev é um pouco mais fácil. O Zverev se desliga do jogo de vez em quando, né? E, bom, tem chance agora, tá 1-1, vamos para o terceiro set aí. Se o João Fonseca ganhar, será a maior vitória da vida dele em termos de confrontos aí contra os principais tenistas do mundo. Vamos acompanhar. Seleção do México, grande Zverev, né? Joga como nunca e perde como sempre. Vamos ver, vamos acompanhar. Verdade. Boa sorte para o João Fonseca, que já está no lucro de ter vencido um set do Zverev. Vai bem, João Fonseca. Olha, vamos para o futebol, Antônio Carmo. O Corinthians ontem ganhou do Platense 2-0, estreia do Diniz, hein? E vai pimpão para pegar o Palestra no final de semana. Meu querido Antônio Carmo, que pode não ter o técnico no banco, e segue lá, pelota. A vitória do Corinthians ontem, meio que protocolar. O Platense, apesar de campeão argentino, daqueles torneios lá, foi uma grande surpresa, né? Que chegou, nunca tinha sido campeão da Argentina, mas ganhou, chegou na Libertadores. E o Corinthians ontem, um primeiro tempo razoável, fraco, e um segundo tempo melhor, fez 2-0 e ganhou o jogo, e até que sem sustos, e uma estreia promissora, digamos assim, do Fernando Diniz, que vai ter já logo de cara um grande teste. O jogo de ontem não conta, era apenas para quebrar o gelo, né, colocar o time em campo, um jogo de Libertadores é o que pesa, mas era um adversário, né, fosse logo de cara contra um Peñarol, contra, né, um Racing, daria um estádio maior, mas ganhou e isso que importa. Melhor estrear com vitória do que com derrota. Agora, domingo, sim, pega o Palestra, que o Palmeiras, como você disse ontem, Nicolino, o Abel Ferreira foi suspenso por 8 jogos, em 2 expulsões que ele havia tido, uma contra o Fluminense e outra contra o São Paulo, 2 jogos contra o Fluminense, 6 contra o São Paulo, pena máxima. Já cumpriu 2 jogos, tem 6 a cumprir. O Palmeiras deverá ingressar hoje com aquele pedido de efeito suspensivo, é obrigatório, deverá recebê-lo, e depois resolve a coisa, e aí vem uma multa de 4 cestas básicas e cai para mais 2 jogos, aquela coisa toda. Mas tem um detalhe. São muitas coisas, Nicolini, que eu vejo nesse caso rapidamente, né? Não está errado, não, o pessoal do STJD em suspender o Abel Ferreira. Está muito nervoso, muito senhor das coisas, acho que pode fazer. Não é assim, reincidente. Se eu sou presidente do Palmeiras ou o chefe dele direto, porque o Anderson Barros nem acho que é só a Leila mesmo, chega, senta aqui, Abel. Desse jeito não dá. Eu pago o seu salário para você dirigir o time, se tem 6 jogos no mês, 6 jogos. Você dirige 3 e 3 não, porque já está pendurado com cartão amarelo. Daí é vermelho, aí é amarelo, aí é vermelho. Pô, aí eu não conto, porque não adianta você ter uma comissão técnica boa, não é a mesma coisa. Então, e está muito arrogante, reclama de tudo, tá certo, tem erros que pode reclamar, mas não precisa exagerar tanto do jeito que exagera, querendo brigar com todo mundo, xingando, calma. Espera, mas é o jeito dele, nasceu, começa assim, pau que nasce torto, morre torto. Não, pode endireitar e tem que melhorar. Falta comando ali para chegar nele e falar, Abel, para com isso, vai, chega. Não dá para ficar mais tendo que ficar te defendendo lá na CBF, você sendo suspenso tudo quanto é jogo. Aí vem aquele caso, peraí, o Bruno Henrique, com aqueles rolos todos lá,
ele quase não foi suspenso lá no Flamengo, ficou tranquilo, porque era o Flamengo. Tem essa diferença, isso é lógico, é claro, é óbvio e é evidente. O caso do Bruno Henrique era muito mais pesado, né, do que ser expulso aí defendendo o seu clube no campo, e todo mundo esperava uma pena igual àqueles outros todos jogadores que tiveram, mas ele, porque joga no Flamengo, teve a pena lá extinta, não sei o que e tal. Então o pessoal reclama do Palmeiras nesse ponto, num comparativo que é correto, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então cobra lá e aqui resolve internamente. Para o Abel aprender também, né, que não é assim, ser expulso todo jogo que vai querer ganhar campeonato não, Nicolino. Esse ano ele já foi expulso 3 vezes, né, e aí, você tem que ter uma punição, vamos ver se desse jeito o cara aprende um pouquinho mais. Já pode... E pode ter um pouco mais de consciência também. Acho que falta um comando ali no Palmeiras para conversar com ele e falar, calma, espera um pouquinho. Põe um assistente para reclamar, né? Tem 3, 4 no banco, mesmo vai expulsando um, expulsar outro, e aí ele fica mais tranquilo. É isso, vamos acompanhar, Antônio Carmo. Pela Sul-Americana ontem, o Red Bull perdeu do Carabobo, que é líder do grupo. O mundo tá virado do avesso mesmo, né? O Carabobo é o líder do grupo porque o River Plate empatou. E o Botafogo, Caracas, só empatou em casa contra o Caracas, hein, Carmo? O Botafogo em casa, desperdiça 2 pontos, era jogo para ganhar. E o Red Bull, que vinha bem no Brasileiro, tinha ganho do Flamengo com sobras, goleada, ganhou do Mirassol fora de casa, né? Foi com toda a força lá e perde do Carabobo, que de bobo já provou que não tem nada. Você vê que os brasileiros foram jogar na Venezuela em 2 jogos e perderam, Nicolino. O Grêmio perdeu na terça, perdeu na quarta e o Red Bull perdeu ontem. Aliás, Nicolino, só o São Paulo, dos 7 times brasileiros na Sul-Americana, venceu. Os demais, né? Perderam e empataram. Santos perdeu, Grêmio perdeu, Atlético Mineiro perdeu, Red Bull perdeu, Botafogo empatou, Vasco empatou. Começo medonho dos times brasileiros na Sul-Americana. Na Libertadores ninguém perdeu, ou ganhou ou empatou. É isso, tá feia a coisa aí para os brasileiros. Vamos acompanhar a sequência agora só lá na frente da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores de América. A sequência fica... semana que vem, né? Semana do dia 15. Semana que vem já tem, né, Antônio Carmo? É isso. Semana que vem já tem também. Semana que vem, Semana que vem, segunda rodada. Já é semana que vem, dias 14, 15 e 16. Depois acho que entra semana de Copa do Brasil. Volta Libertadores, volta Sul-Americana de novo. E aí segue, porque tem que dar uma ajustada aí nessa primeira fase, Nicolini, antes de parar o calendário para a Copa do Mundo, que vai ser no final de maio. Então, vamos ter muita bola rolando aí também nas competições sul-americanas. É isso, meu querido Antônio Carmo. Nós vamos acompanhando aqui de perto, porque o final de semana tem... Pois não. Não, aqui, seu som para mim tá ruim aqui, quase não consigo te ouvir, mas vamos seguir adiante aí. Infelizmente a gente vai precisar tentar entrar pela linha B, a nossa internet hoje está nos deixando na mão. A Carol Serra segue com o noticiário, a gente volta em instantes. Antônio Carmo, até já. Cláudio Nicolini e Antônio Carmo, então, voltam daqui a pouco com um bate-papo esportivo e nós, então, daremos sequência aqui ao Jornal Primeira Hora Regional. Hoje, o Brasil Urgente Vale retoma a série de entrevistas com os prefeitos dos municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba. Essa conversa com os gestores municipais tem como objetivo prestar contas à população. Nesta sexta-feira, o apresentador Cláudio Nicolini recebe o prefeito de São José do Barreiro, Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Quem quiser conferir as entrevistas com os outros prefeitos que já passaram pelo programa, basta acessar o nosso portal bandvale.com. Então não perca, o Brasil Urgente Vale começa a partir das 5h30 da tarde na tela da TV Bandvale. 8h27. Amanhã fará 15 dias que a vacinação contra a gripe foi liberada pelo Ministério da Saúde para todo o país. Algumas cidades do Vale do Paraíba já divulgaram como está o andamento da cobertura vacinal contra a gripe. Quem tem mais informações sobre esse balanço é a repórter Stephanie Bandeira. Oi, Stephanie, bom dia para você.
Oi, Carol, um bom dia para você, um bom dia também para todos os ouvintes que acompanham o Primeira Hora Regional. A campanha de vacinação contra a gripe completa 2 semanas amanhã, mas a cobertura vacinal nas cidades do Vale do Paraíba segue abaixo do esperado. As prefeituras de Taubaté, Jacareí e São José dos Campos divulgaram o balanço da campanha de vacinação contra a gripe, com dados de cobertura vacinal, desempenho no dia D e adesão dos grupos prioritários. Em Taubaté foram aplicadas mais de 3.000 doses no dia D, com índices aproximadamente de 16% entre idosos, 8% entre gestantes e 4% entre crianças. Apesar do número, Rafael Felipe, gestor de Vigilância em Saúde de Taubaté, explica que a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda é baixa. No dia D de mobilização realizado recentemente, foram aplicadas cerca de 3.700 doses da vacina. A participação da população foi considerada positiva pelas equipes de saúde. Mas mesmo assim, quando analisamos o total de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, percebemos que a cobertura vacinal ainda está abaixo do ideal, principalmente entre crianças e gestantes. Em Jacareí, as equipes da saúde realizam a vacinação itinerante neste sábado, no Mercadão Municipal, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Aida Fernandes, secretária de Saúde em Jacareí, explica que o número de vacinados contra a gripe ainda está abaixo do esperado. A campanha de vacinação contra a gripe em Jacareí começou no dia 28 de março com o dia D, onde 2.192 pessoas foram imunizadas. Atualmente, a cobertura vacinal contra a influenza em idosos, gestantes e crianças está em 14,4%, número ainda abaixo do esperado. Já em São José dos Campos, a maior cidade da região, apesar do dia D ter registrado uma forte adesão com mais de 6.000 doses aplicadas, a meta também ainda não foi atingida. O balanço, por enquanto, tem sido positivo. Nós estamos aí fechando a 3ª semana da campanha de vacinação. A nossa meta ao longo dessa campanha é conseguir chegar o mais próximo ou chegar em 90% dos grupos prioritários, que são os preconizados pelo Ministério da Saúde, principalmente focado à população idosa. Tivemos mais de 6.000 vacinas aplicadas na população e a gente espera, né? No ano passado a gente já conseguiu um aumento de 50.000 pessoas a mais imunizadas em relação a 24. A gente espera também superar esse número em 2026. A vacinação contra a gripe é a principal forma de evitar complicações respiratórias e reduzir internações, especialmente durante os meses mais frios do ano. Segundo o otorrino Dr. Jefferson Takehara, o vírus influenza sofre mutações frequentes, o que torna a imunização anual ainda mais importante. Quando o vírus tem uma mutação, ela tem uma capacidade de causar surtos com mais frequência. O que está vindo atualizado nessa vacina é o H1N1 e o H3N2, que são parte da influenza A. O H1N1 é um agente que causou a gripe suína em 2009, então tem um potencial muito grande de disseminação. E o H3N2 é o que nós temos visto com mais frequência sendo surtos, inclusive nos casos de gripe, quando nós tivemos um afluxo de turistas estrangeiros. O especialista alerta que a gripe pode evoluir para quadros graves, principalmente o H3N2, que tem maior potencial de complicação. As pessoas da mesma casa ou que convivem junto podem pegar tudo ao mesmo tempo, e o grande problema do H3N2, como a mutação, ele tem uma capacidade de infectar maior. Então, aquela vacina que a gente tomou da H3N2 no ano passado, ela precisa ser atualizada agora nessa vacina nova. A campanha contra a gripe continua em todas as cidades do Brasil até o dia 30 de maio. Stephanie Bandeira para a Rádio Band Vale. Música e informação. Agora 8 horas e 32 minutos, nós voltamos com um bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Muito obrigado, Carol Serra. Estamos de volta para toda a nossa audiência em 102,9 e também pelo nosso canal do YouTube. Já já a Carol volta com a sequência do noticiário. Carmo, vamos falar do Campeonato Brasileiro? 11ª rodada, hein? Já tem 4 ou 5 jogos amanhã. É rodada de clássicos, hein, Nicolini? Grenal, Derby, Fla-Flu. Vai ser bom, hein? Amanhã, Vitória e São Paulo, Remo e Vasco, Mirassol e Bahia, Santos e Atlético Mineiro, Grenal sensacional, 8h30 da noite no Gigante da Beira-Rio. Pro domingo tem matinê, 11 da manhã, Atlético Paranaense e Chapecoense, à tarde Botafogo e Coritiba,
Fla-Flu, 6 da tarde no Maracanã, derby 6h30 na Neoquímica Arena, e o Cruzeiro recebe o Red Bull. Tire as crianças da sala, hein, Carmo? Boa rodada, já é a 11ª. O Palmeiras com 5 pontos de vantagem sobre São Paulo e Fluminense. O Flamengo vai para o confronto no Fla-Flu, né? Querendo dar uma melhorada aí na classificação. O Palmeiras nesse derby sensacional. Derby é derby, vice-versa. O Corinthians animado agora com o Fernando Diniz. O Palmeiras não terá o Arias, mas o Corinthians também não tem o Depay, que está machucado. E aí vamos ver, jogo 18h30. Esqueceram do horário das 17 horas, não tem nenhum jogo, né? Às 5 da tarde, em pleno domingo do Campeonato Brasileiro. Tempos modernos. Cada jogo com a sua importância, né? O Santos precisando de uma recuperação desse jogo contra o Atlético Mineiro, que também não está lá essas coisas. O Mirassol joga em casa contra o Bahia, animado depois de ter ganho na Libertadores, quebrado um jejum de 12 jogos sem ganhar. O Vasco, que perdeu o primeiro jogo sob o comando do Renato Gaúcho, pega o Remo, que conseguiu um bom empate semana passada. O São Paulo está animado agora aí, vai pegar o Vitória do Jair Ventura, que não está lá essas coisas. E o Cruzeiro, que vem de boa vitória, vai receber o Red Bull jogando em seu estádio. Esse Grenal é fora de série. Escondido, né, Nicolinho? Sábado, 8h30 da noite. Não dá, né? Esse horário para o jogo sábado ou domingo, aí fica ruim, viu, Nicolinho? Não dá para concordar com esse jogo nesse horário, não. Mas vamos lá, tá tudo marcado. É hora do pessoal ver o que acontece. O campeonato vai passando. Parece que tá no começo ainda, Nicolinho, mas já vai para a 11ª rodada, né? É isso, estamos chegando aí, já estamos no segundo quarto do campeonato, meu querido Antônio Carmo, esse segundo quarto que vai agora antes da Copa, né? A Copa é mais ou menos a metade do campeonato, a parada, e depois tem a segunda parte no segundo semestre. Mandando um abraço aqui pro... Oi. Só da Chapecoense, ela, né? Que contratou o técnico Fábio Matias, que era da Portuguesa, que deixou a Portuguesa, estava bem, sim, mas aí saiu, teve uma discussão com a diretoria, que não gostou dele ter recebido o convite, conversado. Então, enfim, a Portuguesa já estava sem técnico, agora já contratou o Ademir Pezan, que trabalhou bem na Inter de Limeira, no Grêmio Prudente, em outros lugares, e ele assume a Portuguesa e vai estrear com a Lusa na Série D neste fim de semana no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense levou lá o Fábio Matias, né? Estava sem técnico também, e agora vamos seguir o campeonato aí. É isso, para o Fábio Matias, sai de um time de Série B, vai para um time de Série A, faz um bom negócio, vai que ele dá um jeito lá na Chapecoense, que é um time muito fraco, e a Portuguesa trouxe o Frezan, que é conhecido aqui do interior de São Paulo por muito tempo, uma Água Santa, meu querido Antônio Carmo, e assume agora a Lusa para a Série B, né? A Lusa está na Série B, né, Antônio Carmo? Série D, estreou empatando com a Portuguesa do Rio, semana passada lá no Rio de Janeiro, e agora vai jogar em casa aí, vai em busca da sua primeira vitória no campeonato. É isso, joga amanhã, recebe o Pouso Alegre no Canindé, às 7 da noite, em rodada da Série D no final de semana. O Água Santa vai jogar em Conselheiro Galvão contra o Tricolor Suburbano Madureira, no Rio de Janeiro. É do mesmo grupo da Portuguesa, e no outro grupo, Antônio Carmo, que tem Paulista, são dois grupos com Paulista, tem um choque paulista do interior de São Paulo, de muita tradição. Noroeste 15 de Piracicaba, no Alfredo de Castilho, eles que jogaram aí pela primeira divisão do Campeonato Paulista por décadas, se enfrentam agora na Série B, amanhã, 6 da tarde. No Benitão, o Velo Clube recebe amanhã, às 7 da noite, o Sampaio Correia, são os paulistas na Série B, tá bom? Tá bom, e no Noroeste 15 com transmissão da TV Band, né? O nosso amigo Cid Júnior, lá de Presidente Prudente, com o Oscar Roberto Godoy, pessoal que vai transmitir o jogo aí, a Band acompanhando também a Série D nos times aqui do estado de São Paulo. É isso, né? A Série D regionalizada, e aí a nossa Band Paulista vai transmitir para a região de Bauru, da qual ela faz cobertura. O jogo é em Bauru, bem bacana. Um abraço para o Cid, que é o narrador da Band Paulista, para o Hiltonei Fernando, que é o homem que manda em tudo por lá, manda aprender, soltar e ainda comenta futebol. O homem é completo. Olha, meu querido Antônio Carmo, mandando um abraço aqui, eu ia mandar abraço para o Rodrigo, que está nos acompanhando de forma digital. Um abraço para o Rodrigo, que fala assim: se o Abel
falasse que levou tanto cartão vermelho por conta de aposta, era absolvido. Boa, Rodrigão. O Milton está na Zona Norte, no bairro do Turvo, em São José, nos acompanhando e comendo paçoca com banana. Já acabou a quaresma, ô Nilton, mas é bom também, hein? O Fabião, o Evaldo, que acredita na Águia. Vamos falar do São José, antes de falar da Série B e da Série C, vamos falar do São José, porque o Reinaldo Nogueira também está no Vamos Águia, que chegou a hora. O Meidson flamenguista, o André Bretas lá em Campinas conosco, Antônio Carmo, São José e Juventus. Jogo marcado para amanhã, jogo decisivo para a Águia, às 3 da tarde, lá na Rua Javari, que promete estar lotada. Ontem a gente já falou aqui que a Ferroviária ganhou do Sertãozinho 1-0 no grupo, e agora para o São José ganhar ou vencer. Se não ganhar, eu acho que Inês é morta, cavalo deita com arreio, um abraço no gaiteiro, até mesmo com empate, apesar de matematicamente seguir sonhando com chances. E aí, como é que se preparou o São José? O que você conseguiu apurar, garimpar de informação? Porque é difícil, viu, Antônio Carlos? Resumidamente, nada, né? É o seguinte, também aguardando o São José, o Diácono Alexandre, nosso amigo, torcedor da Águia do Vale, torcedor da Portuguesa, falou, ganha ou ganha. E é verdade, Nicolini. O empate mantém o São José vivo. Aí, na última rodada, ele precisará ganhar do Sertãozinho por uma diferença, pelo menos, de 4 gols, e torcer lá para um resultado da Ferroviária contra o Juventus, que daí ele praticamente depende dele, né? Mas ele teria que golear. E aí fica muito mais difícil. Se perder, também na matemática ele continuará vivo. Aí terá que golear o Sertãozinho e torcer para a Ferroviária perder em casa. E acabou. Aí ninguém mais vai acreditar. Então coloca o seguinte, perdeu, acabou. Empatou, semi, acabou. Vai para UTI. Ganhou, aí depende só dele, Nicolini. Se ganhar o jogo amanhã, depende só dele. Ganhou, aí é pegar o Sertãozinho quarta-feira da semana que vem, 7 da noite, no Martins Pereira, ganhar por 1-0 e se classificar para a semifinal, tá certo? Então depende só dele. Ele não depende de nada aí. Não. Eu ganho do Juventus de 5-0, ainda tem que esperar um outro jogo. Não tem que esperar nada. Ganha de 1-0 do Juventus amanhã, pronto. Revive toda a situação boa que estava vivendo. Agora precisa ver como é que está. É isso que você falou, foram 2 semanas de descanso, tanto para o São José como para o Juventus. Os dois times trabalharam aí internamente. Vamos ver como é que o Jorge Castilho, será que vai colocar uma novidade, uma surpresa amanhã, entra com 3 zagueiros, 5 zagueiros, 1 zagueiro, joga com mais atacantes, arruma melhor o meio-campo com 2 volantes. Lá na Rua Javari o campo é menor do que em Araraquara, por exemplo, a bola fica muito mais viva nas áreas, tem que tomar cuidado. O Juventus tem um bom time, tem esse Paulinho atacante aí que faz gol, tem aquele equatoriano lá que também joga, sabe bater na bola, sabe fazer gol. O Juventus é um time de qualidade, é um time que não chegou por acaso aí não, tem um bom meio-campo lá com o Ferreirão de volante. Então o São José sabe o que tem que fazer. Já jogou 2 vezes com o Juventus, as 2 no Martins Pereira, ganhou uma, perdeu outra, sabe que amanhã tem que se impor. O Juventus também, porque para ele o empate não é assim maravilhoso não, porque de repente se ele perde para a Ferroviária por 2, 3 gols e o São José ganha do Sertãozinho por 2, 3, ele fica fora. Então ele sabe que amanhã ele tem que resolver a questão ganhando o jogo. O empate, lógico, é muito melhor, mas muito melhor para o Juventus. Mas não define a classificação do time da Moca. Então vamos esperar, principalmente pelo lado do São José, como é que Jorge Castilho vai montar esse time com as peças que tem e em busca da vitória. É só o que resta, Nicolini. Ir para o ataque, ganhar o jogo e continuar vivo. É isso. É ganhar o jogo. Esse é o problema. Ganhar o jogo, porque o Juventus sabe que se ganhar, se classifica, né, Antônio Carlos? E Sim. Joga a vida para não depender de nada no último jogo. Vai botar lá 4, 5 mil pessoas na Rua Javari, vai lotar a casa, fazer pressão, e sabe que 0-0 o Juventus, beleza, vai passear em Araraquara na última rodada, né? Ganhou, está classificado, assim como a Votoporanguense, que já garantiu o primeiro lugar do grupo 2. O Juventus, se ganhar, ele vai a 12, daí vai brigar com a Ferroviária para ser o primeiro colocado do grupo, né? Ele tem 12, ele é a 12, a Ferroviária fica com 9, e os dois vão se enfrentar quarta-feira que vem. Mas aí é outra história. O importante é se classificar o quanto antes possível e ficar com mais tranquilidade. Por enquanto, só a Votoporanguense é que tem essa tranquilidade. Então, o São José amanhã precisa vencer o jogo, todo mundo sabe disso. Opa, isso é verdade, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar. Boa sorte para a Águia amanhã, às 3 da tarde. Olha, campeonato da Série B passando em revista, meu querido Antônio Carmo. Já tem jogo hoje da 4ª rodada, hein? A rodada abre com Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto,
8h30 da noite lá no Heriberto Rios. Amanhã, Juventude e Goiás, Ponte Preta e Vila Nova, Sport Recife e Avaí, Ceará e Náutico, 8h30 da noite no Castelão. Mas que mania de fazer show no sábado, 8h30 da noite. Ô, Reiva! Domingo, 6 da tarde, São Bernardo e Fortaleza no 1º de maio, América e Novo Horizontino no Independência, Operário e Cuiabá no Germano Krieger, às 8 da noite do domingo. Galera de Ressaca da Praia em Maceió, CRB e Atletique, 8h30 no Cerrado, o Atlético Goianiense recebe o Londrina, meu querido Antônio Carmo. É o dia que a gente assumir a presidente da CBF, fato que nunca vai ocorrer, Nicolas, a gente muda tudo isso aí, fala proibir de ter jogo no domingo, depois das 18 horas, e nem às 10 da manhã. O jogo é sábado à tarde, no máximo até 7 da noite, e jogo também é domingo à tarde, das 4 até as 6 e está acabado. Mas como a gente não manda, e com essa quantidade de jogos, de grupos, de divisões, de transmissões, vamos acompanhando tudo aí. E essa Série B é muito boa. Boa demais, Antônio Carmo. A Série C tem a Ferroviária, do grupo do São José, no Campeonato Paulista, está na Série C do Brasileiro. A Ferroviária joga em casa, 8 da noite amanhã, estreia em casa, começou jogando fora, joga primeiro em casa contra o Botafogo da Paraíba, meu querido Antônio Carmo. Jogo marcado para amanhã, 8 da noite, no estádio da Fonte Luminosa. O Guarani joga domingo, 6h30, no Brinco de Ouro da Princesa, recebe o Volta Redonda. O Ituano, que está lá no outro grupo da Série A2, lutando pela classificação, joga domingo, 7 da noite, no Amazonas, Antônio Carmo. Contra o Amazonas. Viaja e volta para jogar quarta-feira no campeonato da Série A2. Olha, não tá fácil a vida pro Ituano, não. Vamos ver se vai ter fôlego. O Ituano tem um baita time, mas 2 competições assim, muitas viagens complicam demais o Ituano. Não sei se vai com fraldinha lá pro Amazonas e depois tem tempo, porque são muitas rodadas na Série C, meu querido Antônio Carmo. Vai fazer como a Ferroviária, que levou o time reserva lá na primeira rodada contra o Maringá, perdeu por 3-2 e com certeza vai poupar também amanhã, pensando no Campeonato Paulista ainda. O Ituano se complicou, poderia ter garantido a classificação dele na quarta, mas perdeu do 15 de 3-0, e agora na quarta que vem ele precisará vencer o Votuporanguense em casa, pode ficar fora. E para esse jogo lá no Amazonas, com certeza em Manaus, com certeza técnico Mazola Júnior, o Juninho Paulista, vão mandar um time reserva, como você disse, a segunda rodada ainda dá para recuperar depois e garantir os titulares para o jogo de quarta-feira decisivo na Série A2. Série C, que tem ainda muitas rodadas, né? São 19 rodadas, tem muito jogo para acontecer. É isso, os 2 times que estão a 3 rodadas de poder chegar ao acesso, Antônio Carmo. É só classificar ganhando os jogos da quarta-feira, os 2 são vivos, e depois os 2 jogos da semifinal, e aí fazem uma final festiva e dão atenção para a Série C. Certo, Antônio Carmo? A Série C, a Série C que sobe em 4, né? Esse ano é que vão cair 6, esse ano cai em 2 só, porque ela vai aumentar para 26 clubes daqui a uns anos. Agora na Série A2 é isso aí, os 4 classificados vão para a semifinal, né? 2 times com vantagem de empates, e aí os que passarem já sobem para a Série A1. Muito bom, Antônio Carmo. Como é que está o João Fonseca, Antônio Carmo? João Fonseca está jogando, e neste momento, mais situação complicada, perdendo agora por 4 games a 2, e o Zverev está sacando para fazer 5-2, está 40-15 para o Zverev. Acho que o João Fonseca, no cavalo, deitou com a rei lá. Acho que não vai aguentar, não. Teria que recuperar-se muito agora. O Zverev muito perto de fazer 5-2 e ficar muito perto da vitória por 2-1. É isso, serviço confirmado, faz 5-2 o Zverev, meu querido Antônio Carmo. E a coisa ficou feia, o João tem que fazer agora o 3, quebrar o serviço do Alexander para fazer o 4, e aí confirmar o seu no 5º para empatar. Tá vivo, enquanto tem bambu tem flecha, mas a coisa complicou, acho que acabou o gás do menino, viu, Antônio Carmo? É como o boxer, o boxeador que foi para as cordas, Nicolinho, está sendo saraivado, recebendo golpes e tudo quanto é lado do adversário. Para sair, meu amigo, tem que fazer coisa diferente, né? Então, não dá, nesse momento, acho que não dá para acreditar, não. Vamos esperar o final aí.
Muito bom, com o Gerson Coelho lá de Aparecida, é a região toda ligada com a gente e que promete estar de volta na segunda-feira. Vambora, que o final de semana chegou, bom trabalho para você no final de semana, que eu sei que você vai trabalhar no jogo amanhã, Antônio Carmo. Um grande abraço, segunda-feira, encontro marcado aqui no Bate-Papo, tá bom? E só para fechar então, Nicolini, amanhã começa a fase de quartas de final da Série A4 e no Duque Campuzano em Jacareí, a nossa equipe dos donos da bola vai estar lá com o Bernardo Baitelli acompanhando Jacareí e São Caetano. São Caetano joga por 2 empates. Primeiro jogo amanhã em Jacareí, o segundo sábado que vem em São Caetano, 3 da tarde. Boa sorte para a equipe do Jacareí, do técnico Augusto Ambrosio. Tem que ganhar amanhã para buscar um empate lá em São Caetano. Grande abraço, Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente fim de semana, juízes, se cuidem, até mais. Primeira